Sabe, quando a gente pensa em figuras históricas que tiveram suas trajetórias eternizadas em filmes ou séries, nomes como Ayrton Senna logo vêm à mente. O cara foi um fenômeno nas pistas e teve a vida retratada em documentários e até ficções inspiradas nele. Outro caso é o Pelé, que não só dominou campos, como virou referência cultural com filmes e séries que contam sua vida, sua história, em diversos momentos da sua vida. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a história de Alex Poatan Pereira segue exatamente essa linha de grandeza. Ela não só merece ser contada nas telas, como tem tudo para virar uma daquelas produções que a gente não consegue parar de assistir. O cara veio do nada. Quando eu digo nada, é nada mesmo. Pobre, sem grandes perspectivas, viciado em álcool e começou a lutar somente aos 22 anos. Tipo, isso é tarde demais para quem quer competir em alto nível. Mas para Alex Poatan, não. Poatan transformou essa história de adversidade em algo tão épico que parece até ser roteiro de filme. O cara superou o vício, lutou nos circuitos nacionais de kickboxing e começou a acumular títulos e mais títulos nacionais. Só que a virada não parou por aí. Ele largou o álcool de vez, se focou totalmente na luta e pouco tempo depois virou duplo campeão do Glory, a maior organização de kickboxing do mundo. E agora, ele tá no UFC. Não só tá, como é um dos maiores nomes de lá. Duplo campeão e com chances reais de se tornar o primeiro na história do UFC a ser campeão em 3 categorias diferentes: médio, meio pesado e pesado. Isso é o que? É coisa de lenda. Agora pensa comigo. Você pega essa história, um cara que começa a lutar tarde, com todos os obstáculos possíveis e imagináveis, supera um vício de algo que começou quando ainda era criança, enquanto ainda trabalhava em borracharia, e se torna um dos maiores campeões do UFC. Me diz, se isso não grita uma série de sucesso. O Poatan tem todos os elementos para virar protagonista, de uma narrativa épica. É tipo underdog que vira um herói, e ainda a chance de fazer o impossível, de ser o primeiro a conquistar 3 cinturões em categorias diferentes. É ou não é material de cinema? Mas calma, a história ainda fica mais interessante. Não é só o lado esportivo que chama a atenção. O Alex Poatan tem essa aura de guerreiro silencioso, de um cara focado, meio implacável. Ele não precisa falar muito, ele nem sabe falar inglês, ele só entra lá e faz. E esse é o tipo de personagem que vence pela força de vontade e pelo talento. Afinal, ele não consegue falar muito porque ele é um cara tímido. E além disso, ele não consegue se expressar em inglês porque ele não é fluente na língua. É o tipo de narrativa que o público ama. É o anti-herói perfeito. Ainda mais com toda a história de rivalidade que ele teve com Israel Adesanya. Então, quando a gente fala de Poatan, não estamos falando somente de um lutador que venceu lutas. Muito longe disso. Estamos falando de um cara que venceu a vida, que fez o impossível, o improvável, que ignorou as estatísticas e chegou onde ninguém achava que ele chegaria e que agora tem chances de se tornar ainda maior. E é melhor não duvidar desse cara, porque se tem uma coisa que essa história já mostrou, é que o Poatan, quando quer algo, ele faz acontecer. E assim fica a pergunta: qual será o próximo capítulo dessa história? Porque seja no UFC, seja no cinema, o nome Alex Poatan Pereira já está gravado como um dos maiores da história.